Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso de número 49 apenas. Queremos continuar trabalhando com os irmãos sobre a questão da doutrina do Espírito Santo. E hoje vamos trabalhar uma matéria sobre o batismo do Espírito Santo na visão bíblica daqueles que falaram sobre o assunto. Quero dizer também a você que está sintonizado a esse culto, através da transmissão, que nós temos, como igreja, trabalhado a questão de despertar nos mais novos, os nossos juniores, adolescentes, o interesse pela leitura e pelo conhecimento da Bíblia. Então, nós, normalmente, no culto de quarta-feira, fazemos aquilo que já muitas igrejas perderam essa maneira de fazer, ou seja, levar o povo a conhecer a Bíblia, a folhear a Bíblia e a encontrar. Mas hoje eu quero dizer para os nossos embaixadores e mensageiras que esse momento vai ser aberto para os adultos também, os adolescentes e jovens, tá bom? Só que você só vai poder encontrar na Bíblia. Você não pode usar celular. Combinado? Essa é a regra. Outra coisa, hoje eu espero que os nossos juniores e adolescentes estejam bem afiados. Então, vamos lá. Os textos que eu vou pedir para vocês encontrarem, eles todos são ligados ao Espírito Santo, né? Êxodo, vamos começar no livro do Êxodo, né? Êxodo 31, Bíblia fechada. Aliás, vamos lá, desembainhar a espada 1, 2. Êxodo 31, verso 3. Êxodo 31, verso 3, carregar. Filipe. Calma aí. Aqui. E o enchi com o meu espírito, e eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Muito bem. Desembainhar a espada 1, 2. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Zacarias, capítulo 4, verso 6, carregar. Marcos Valério. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Desembainhar a espada 1, 2. Desembainhar a espada 1, 2. Joel, livro do profeta Joel, tem esse livro, viu? 2, 28. Joel 12, 28, carregar. Felipe. Vamos lá, Mateus. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Desembainhar a espada 1, 2. Juízes 6, 34. Juízes 6, 34, carregar.
primeiro achou lá atrás. Pode falar, Bida. Palmeirinda, que achou primeiro. O Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiézer foram juntar-se a ele. Muito bem. Desembainhar a espada, 1, 2. Presta atenção. Desembainhar a espada, 1, 2. Jó 33, versículo 4. Jó 33, versículo 4. Carregar. Mão Elifas. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Muito bem, irmão Elifas. Vocês são rápidos? Viu? Vamos lá. Desembainhar a espada. 1, 2. Ezequiel 37, verso 14. Ezequiel 37, 14, carregar. Lia? Não, perdeu. Aí então foi o Alejandro. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Muito bem. Desembainhar a espada, 1, 2. Agora é bem fácil, hein? João 3, verso 6. João 3, 6, carregar. Peraí. Molívio, você já estava procurando, né? Não? É muito rápido, rapaz. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então vamos lá. Mais um último, hein? Desembainhar a espada, 1, 2. Todo mundo com a Bíblia, com a mão lá no alto. Bíblia no alto. Todo mundo, Bíblia no alto. Vamos lá. Bíblia no alto, né? Salmos. Não. Ai, Molifas. Bíblia no alto, Molifas. Bíblia no alto, Não, só pode abaixar quando eu falar, hein? Salmos 51, verso 11. Salmos 51. Não pode abaixar. Salmos no alto, Salmos 51, 11, carregar. Willan. Não me expulseres da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Tudo bem. Por enquanto vamos dar uma paradinha, né? Só para aquecer vocês e saber onde é que se encontra na Bíblia, tá bom? Irmãos, o Espírito Santo de Deus é Deus mesmo. Já temos estudado isso aqui. O texto que nós temos para estudar nessa noite fala sobre o que Jesus disse que iria acontecer. Evangelho de Lucas 24, 49. Nós temos a palavra do Senhor que assim nos diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A questão do batismo no Espírito Santo, segundo a visão dos discípulos, veremos mais à frente, ela cumpriu-se
no dia de Pentecostes, conforme o registro no livro de Atos, capítulo 2. Tem sido assunto de controvérsia entre cristãos sinceros a questão do batismo no Espírito Santo. Para que nós possamos entender o que isso significa, nós temos que buscar na fonte. E a única fonte, a única autoridade para nós é a Bíblia Sagrada. E vamos buscar nos textos que nos falam sobre o assunto e naqueles irmãos nossos do passado que tiveram essa experiência. É interessante que nós percebamos que a primeira pessoa que falou sobre o batismo no Espírito Santo foi João Batista. Nós não vemos essa citação em nenhum outro lugar antes que João assim fizesse. Qual foi o entendimento de João Batista quando ele falou sobre o batismo no Espírito Santo? João Batista, sabemos nós, era um homem que foi chamado por Deus para preparar o caminho de Jesus. E João disse: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a primeira citação sobre o batismo no Espírito Santo foi de João Batista. Ele tinha plena convicção que fora dada por Deus, que o Messias, o enviado de Deus, ele iria estabelecer uma nova ordem entre os homens. Porque agora os homens que, quando eu falo homens, falo no sentido genérico, homem e mulher, né? Os homens que crescem nele receberiam essa atuação permanente do Espírito Santo em suas vidas, o que João chamou de batismo do Espírito Santo, que na visão bíblica acontece no ato da aceitação do plano de Deus para a salvação. O batismo do Espírito Santo então foi mencionado por João. João diz lá no capítulo 1, verso 33, e eu queria que você lesse, se dá para você entender aí, vamos ver o que diz aí. Então, João teve essa convicção de que Jesus era o Messias somente no ato do batismo. E ele disse: olha, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que é isso? É Deus dar ao homem força para mudar a sua história através da conversão. Por exemplo, há pessoas que intelectualmente acreditam no Evangelho. Pessoas que intelectualmente sabem que o Evangelho é verdade. Mas se não nasceram de novo, é o que Jesus disse em João 3,3, se não passaram por uma experiência de conversão, que é possível através da obra do Espírito Santo, que segundo a Bíblia é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se isso não acontecer, essa pessoa ela pode até parecer que é crente, ela pode falar como crente, ela pode ter atitudes de crente, mas ela não é crente, porque ela não consegue perceber a realidade espiritual, simplesmente porque ela não foi visitada pelo Espírito Santo, que no ato da conversão a batizou, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo. O entendimento de João Batista acerca do batismo do Espírito Santo é que ele iria se cumprir quando o Messias chegasse. E o Messias chegou, e ele teve essa convicção de que o Messias chegou somente no momento quando
ele o batizou. Na verdade, João não queria nem batizar Jesus. Mas Jesus disse, é preciso que isso aconteça para que se cumpra o que a Escritura diz. Então, o primeiro homem que falou sobre o batismo do Espírito Santo na Bíblia foi João Batista. Mas ele falou isso referindo-se a Jesus. E qual foi o entendimento de Jesus sobre o batismo do Espírito Santo? Segundo a Bíblia, né? Jesus, durante o seu ministério, ele nunca se preocupou em falar sobre o batismo no Espírito Santo. Durante 3 anos de ministério na terra, ele não tratou dessa matéria. Batismo do Espírito Santo. Ele tratou, conforme o registro de Lucas, que uma nova realidade estava chegando, quando ele diz lá em Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, reafirmando o fato de que ele era o Messias. Mas quando ele estava para deixar essa terra, aí Jesus começa a falar sobre algo que iria acontecer. E ele ordena a sua igreja, dizendo o seguinte, em Atos capítulo 1, 5, ele ordena para que os crentes ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então Jesus está dizendo o seguinte, vocês vão receber o poder que jamais um homem recebeu. Ou seja, a partir do momento quando eu voltar para o céu, aquela realidade que antes existia, não vai existir mais. Aquela ideia de um Deus distante não vai mais ser real, porque a partir desse momento, Deus não somente vai ser o Deus de vocês, mas Deus vai ser o Deus em vocês, através da visitação do Espírito Santo. Então ele ordena que os discípulos esperassem, né? Em João 7, verso 39, Jesus diz assim, queria que vocês lessem, o que está escrito aí? E ainda no verso 16, capítulo 16, verso 7, o que ele diz? Irmãos, é muito simples entender. Os discípulos viveram uma experiência que foi singular, foi uma experiência histórica. O derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no Pentecostes, foi o cumprimento do que Jesus havia prometido. Lá no capítulo 1, verso 8, de Atos dos Apóstolos, ele afirma que aqueles que eram a igreja no início, ele diz, que vocês hão de receber o poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Muita gente fica buscando ter exatamente a mesma experiência que os apóstolos, os discípulos tiveram no Pentecostes. Isso é totalmente impossível. Eu tenho dito que aquilo foi um fato histórico, não se repete mais. Entretanto, a visitação do Espírito Santo é uma realidade que é possível, que é real, quando nós somos levados ao convencimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Então, no entendimento de Jesus, esse batismo no Espírito Santo é o poder de Deus que é outorgado para aqueles que creem em Jesus. E o terceiro grupo, né? Vimos 2 pessoas que falaram sobre o batismo do Espírito Santo, João Batista e Jesus.
e os discípulos que experimentaram esse batismo. Qual foi o entendimento dos discípulos? Para os discípulos, o batismo do Espírito Santo era o cumprimento da profecia. Profecia que fora dada pelo profeta Joel, como vocês leram aqui nessa noite, capítulo 2, a partir do verso 38, que o Senhor disse que nos últimos dias Ele iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, a presença do Espírito Santo, a partir de então, não seria o privilégio de algumas pessoas, não. Mas todos os cristãos, todos, seriam batizados pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, a Bíblia é clara ao afirmar que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se alguém perguntar para você, você que é um crente novo, ou um crente com mais tempo de vida cristã, disseram o seguinte: você está na Igreja Batista, você foi batizado com o Espírito Santo? Você vai dizer, foi. Porque se você não foi, você não é nem crente. É simples assim. Há muita gente que faz confusão, imaginando que para você ser batizado com o batismo no Espírito Santo, você tem que ter a manifestação de alguns dons. Isso é outra coisa. A visão que Pedro teve foi a seguinte, quando disseram para ele o seguinte: olha, esse povo está cheio de mosto, cheio de vinho. Por quê? Porque o povo estava falando alguma coisa grande sobre Deus, não era nada estranho, grande sobre Deus, e as pessoas que estavam ali de outras línguas os ouviam na língua que eram nascidos. E as pessoas disseram: olha, esse povo está embriagado, não é possível. E Pedro disse: nós não estamos embriagados não, porque estamos iniciando o dia. Mas isso é o cumprimento da promessa, da profecia de Joel, que diz: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Eu tenho batido nessa tecla, irmãos, de que a nossa questão não é se nós temos ou nós não temos o Espírito Santo, se somos crentes, é claro, né? A questão é, quanto é que o Espírito tem de nós? Essa é a questão fundamental. Porque vocês vão estudar no domingo, e há crentes que são carnais. O que é um crente carnal? É uma pessoa que é crente, mas não se deixa encher pelo Espírito Santo de Deus. Então, as atitudes que essa pessoa vai produzir são atitudes carnais. São atitudes de buscar a glória própria e não a glória de Deus. Isso evidencia-se no espírito sem qualquer humildade, no espírito de contenda, no espírito de discórdia, de divisão. Mas quando nos submetemos ao Espírito de Deus, então, na verdade, nós sabemos que sem Ele nós nada somos. A obra principal do Espírito Santo de Deus, quando batiza o crente, é levá-lo a compreender que sem Jesus nós nada somos. Há uma canção que alguns irmãos conhecem, outros não, e ela diz assim: Jesus Cristo, eu preciso de Ti. É o Espírito Santo que nos faz ter essa compreensão, né? Diz assim: Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Jesus Cristo, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou, nada sou. Pai celeste, eu preciso de Ti. Pai celeste, eu preciso de Ti. Pai celeste, eu preciso de Ti. Sem Ti nada sou,
nada sou. Santo Espírito, eu preciso de ti. Santo Espírito, eu preciso de ti. Santo Espírito, eu preciso de ti. Sem ti nada sou. Irmãos, a compreensão que os crentes tiveram, que foram batizados pelo Espírito, é o seguinte: que esse era o cumprimento da profecia. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Deus não vai mandar de conta gota, mas Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. E a presença do Espírito Santo vai produzir em nós uma realidade espiritual extraordinária. Muda tudo. Né? A pessoa que, por exemplo, tem um temperamento complicado. Eu não digo ruim, porque temperamento não é ruim nem bom, porque é Deus que dá, né? Mas às vezes a gente deixa ele ficar complicado. Quando o Espírito entra, ele muda tudo. Não tem desculpa, meus irmãos. Se fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos deixar que esse Espírito de Deus, que é poderoso, esse Espírito de Deus que é Deus mesmo, tome conta de nossa vida e nos conduza sempre em direção à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite e que Deus nos dê a dimensão do que diz a sua palavra sobre o batismo no Espírito Santo.